Eu quero lembrar você, meu primo, quero lembrar você um dia em que nós estávamos assentados lá numa aula, lá no templo do Manaim, e eu disse a você que eu já não estava suportando mais tanta apanhar de graça, e palavra sua, viu, meu primo? Palavra sua. Você disse assim, eu disse, rapaz, eu já não sei o que eu faço mais para agradar o homem lá e não, nada agrada, não sei o que eu faço mais. E aí você, meu primo, pastor, e depois me denegriu e me chamou de tudo quanto é nome de personagem caído da Bíblia, mas tudo bem, depois você se acerta com Deus aí, porque você sabe que eu não sou isso. E aí, gente, esse meu primo disse assim pra mim, falou, Anchieta, seu problema é que você tem muita visualização no canal da sua igreja, e você sabe que isso gera ciúme no chefe. E aí, cara, se explica aí com o seu líder agora, o que você disse pra ele, o que você disse dele pra mim, né? E aí você disse isso, lembra? E quando eu disse que as coisas não estavam boas, sabe o que você disse mais? Você disse assim, ora, aguenta firme, daqui um pouco ele morre. Eu quero dizer a você que eu nunca te falei isso. Você é uma pessoa que eu amei muito, você estava aqui dentro. Senti muito a maneira como você me tratou. Continuo te amando, apesar de tudo. Mas você me disse que era para eu ficar na instituição e esperar ele morrer. Você lembra? Daqui a pouco ele morre, Anchieta. Deseja a morte dos outros não, moço. Não faz isso não. Não faz isso não. Ore pelo seu líder, mas não deseja que ele passe não. O que a gente tem que ser perto das lideranças é ajudá-los a serem melhores e não sermos vacas de presépio e concordar com tudo. Na época de eu sair, acho que foi na semana que eu saí, eu recebi a ligação de quase todo mundo. Porque o presidente da igreja lá tinha mandado eu pregar. Aí botou um monte de gente atrás de mim, dizendo, não, você vai pregar no culto. E eu disse para ele, não vou pregar não, senhor. Aí ele botou todo mundo atrás de mim. Ih, rapaz, teve um dia que eu recebi a ligação, foi de todo mundo. Todo mundo de uma vez só. Todo mundo de uma vez só. Ligando. E eu tava no sítio, e lá no sítio a internet não pega legal. E eu vi também que ele havia mandado mensagem, havia ligado e tal. Tinha 2 chamadas perdidas dele no meu telefone, vou explicar direitinho. Tinha 2 chamadas perdidas. Liguei então para aquele que era o meu líder, né? O presidente da igreja que eu pertencia. E aí eu conversei com ele naquele dia. E conforme ele havia pedido, telefonei para ele, conversamos durante 40 minutos. E, geralmente ele não fica mais que 5 minutos com a pessoa, né? Mas ficou 40 minutos conversando comigo. E aí conversamos bastante. E ele disse para mim, por que você não quer pregar? E eu disse, eu não quero pregar porque o senhor vive dizendo aí que eu sou vaidoso, então eu não vou pregar mais não quero saber de pregar mais não. E ele disse, não, mas você não quer pregar por quê? Você está pensando em sair?
Aí eu disse assim, olha, eu recebi o ministério, eu creio que o ministério que eu recebi veio do Senhor, então eu sou dirigido pelo Senhor. Se o Senhor disser para ficar, eu fico, se o Senhor disser para ir, eu vou. E ele então me disse, o Senhor nunca vai dizer para você sair. Eu disse, eu não sei. E então ele me fez um pedido. Ele disse assim, sai depois que eu morrer. E eu disse para ele, eu não estou dizendo que eu vou sair. Eu estou dizendo que eu sou um homem dirigido pelo Espírito Santo. Mas se Deus disser para sair, eu saio. Se Deus disser para ficar, eu fico. Mas ele pediu, não, eu vou te pedir mais uma vez, sai depois que eu morrer. Depois que eu morrer, você sai. No último ano que eu estava nessa instituição, eu me lembro que havia um grupo de pastores. Nós estávamos todos assim em um determinado local, estávamos ali conversando e tudo mais, e todos eles estavam reclamando, reclamando da escola bíblica, reclamando que não podia ser assim, e reclamando de várias atitudes e coisas, e todo mundo, gente, todo mundo reclamando. Né? Quem disser que não estava reclamando e disser para você isso, está mentindo, porque estava todo mundo reclamando. Pois bem, em meio a essa conjuntura que nós estávamos, um grupo de pastores ali na sede dessa instituição que eu pertencia, em meio àquela conversa, eu interrompi a conversa de todos eles com a seguinte frase. Eu disse para eles, eu sou um covarde. Gente, você pensa num silêncio que aconteceu. Silêncio total, silêncio sepulcral. E aí todo mundo diz assim, mas como assim, Anchieta? Eu falei, eu sou um covarde. Eu sou um covarde. E então aquilo deixou todo mundo um pouco atônito. E ele disse, mas covarde por causa de quê, rapaz? Que conversa é essa? Que papo estranho é esse? Eu disse, eu sou um covarde porque tudo que vocês estão reclamando eu também não concordo. E eu sou um covarde por um motivo. Porque eu sou pastor, eu estou pastoreando a igreja mais bonita. Os cultos de domingo à noite costuma dar 700, 800 pessoas. E todo pastor gosta de ver a igreja cheia, casa cheia, né? Aquela tolice, aquela imbecilidade da vaidade humana de a casa cheia, aquela coisa toda, aquele culto, né? Onde as pessoas estão ali dando glória e tudo mais. Todo mundo gosta disso. Isso é próprio esse ser humano, né? Essa nossa tendência carnal de gostarmos dessas coisas. Da bênção é importante, eu estou falando de gostar do público, né? Eu digo para vocês que, então eu disse a eles, eu sou um covarde, eu sou o pastor de uma igreja mais bonita, eu sou o pastor, os cultos da minha igreja, domingo à noite dá 700, 800 pessoas, eu viajo o mundo inteiro, eu prego em vários lugares do mundo, eu prego nos seminários mais importantes, eu sou escalado em vários eventos importantes, e eu sou um covarde porque eu me calo. E eu me calo exatamente porque eu não quero perder tudo que eu tenho. Por isso eu sou um covarde. Foi essa palavra que eu disse a todos eles naquele dia. Não sei se pode ser que esse vídeo chegue até eles e quem sabe Deus mova o coração dele para parar e pensar um pouquinho. Porque no dia seguinte que eu disse que eu era um covarde e não abria mão, apesar das coisas erradas, eu me calava, porque era conveniente para mim, havia todo um aparato que me satisfazia de certa forma, apesar de eu saber que as coisas, pregações não estavam corretas, e enfim. O fato é que no dia seguinte eu recebi a visita de um desses pastores na minha sala. Eu não sei se esse pastor vai ouvir, gente, tomara que ele ouça. E aí ele entrou na sala e disse assim, posso falar com você, Anchieta? Eu falei, pode, claro.
Ele disse, não, a palavra é muito rápida. Eu digo, pode falar, fique à vontade. E ele disse assim, eu só quero te dizer uma coisa. Lembra do que você disse ontem, que você era um covarde e você não abria mão das coisas, você não enfrentava as coisas exatamente por aquilo que você tinha e não queria perder? Eu disse assim, foi isso mesmo e é assim que eu me sinto. E ele disse para mim, esse pastor que entrou na minha sala me disse, eu também sou um covarde. Virou as costas, fechou a porta e saiu. E o fato é que eu espero que alguns, ao assistirem isso, parem de dar desculpa e parem de dizer que não vou sair porque como é que vai ficar o rebanho? Eu quero dizer para você que quando você é conivente em que alimentos que não são saudáveis são entregues para o rebanho, você está matando o rebanho, você não está cuidando do rebanho. Eu digo isso aqui com todo respeito a alguns amigos que me dizem isso. Não, eu tenho que cuidar do rebanho. Estou cuidando das ovelhinhas que Deus colocou em minhas mãos. Está cuidando de que maneira, filho? Cuidando de que maneira? Aceitando mensagens que não edificam, que não constroem, um caça-palavras, sem uma mensagem expositiva, uma mensagem confrontadora, uma mensagem que leve as pessoas ao arrependimento, a serem melhores, a serem parecidas com Cristo. Que isso, gente? Que isso? O motivo não é que você não quer deixar a ovelhinha, não, é covardia mesmo, é a mesma coisa que eu senti. Eu posso dizer porque eu senti, eu sei o que está dentro de vocês também. Quero dizer para vocês que não é nada fácil. Você vê que grandes amigos, rapaz, viraram a cara para mim. Mas louvado seja Deus, eu não me arrependo em nada. Tem um amigo que está lá ainda, quem sabe ele não vai ver isso aí também, né? Ele certa vez me perguntou assim, ô Anchieta, você não arrepende não? Eu falei assim, arrependo. É mesmo, rapaz, você arrepende? Arrependo de não ter saído mais cedo. Arrependo de não ter conhecido o que eu conhecia aqui fora. Arrependo muito de ter permanecido na ignorância tanto tempo e na covardia, sem querer abrir mão. Na verdade, a gente tem a mente tão bitolada, né? A coisa é muito bem formatada, formata a cabeça da gente, você fica achando que não tem nada do lado de fora. Se você sair, você morre, né? Era assim que eu achava. Quem sabe Deus não pode suscitar, tirar a covardia do coração de muitos. A gente fica muito preocupado para onde a gente vai, porque a gente é ensinado que não existe outro lugar, só existe a obra. E para minha surpresa, gente, tem muito crente aqui fora. Tem muita gente boa. Tem muito homem de Deus, muita mulher de Deus. Muitos homens que, olha, estão muito na frente. Muito na frente. E aí vou contar uma coisa. Pastor Miguel me passou, acho que 2 ou 3 semanas atrás, uma seguinte mensagem assim. Anchieta, estão espalhando aqui pelo Rio de Janeiro que você está voltando lá de onde você saiu. Rapaz, eu vou pedir até perdão. Eu fui até indelicado, sabe? Eu fui indelicado na minha resposta, eu peço perdão. Mas eu respondi, olha, a possibilidade de eu voltar é uma possibilidade tanto quanto a possibilidade de Satanás vencer Cristo no final. Essa é a mesma possibilidade de eu voltar. Nenhuma. Né? Nenhuma. Apesar de ter amigos lá, de respeitar, mas a possibilidade de voltar é nenhuma, é zero.
Eu creio na manifestação dos dons para o nosso tempo, eu creio. O que eu não creio é naquela loucura, né, gente, de ter um culto sem Bíblia, sem pregação e apenas um culto com dons. Isso nunca existiu na igreja primitiva. A ênfase do culto é a palavra de Deus. Deus se revela através da sua palavra. A Bíblia é a revelação de Deus. Hoje é muito comum, os crentes vão para a igreja, gente, e eles às vezes nem Bíblia levam, né? Tá lá só com o telefone celular. Eu não vejo problema do você ler a Bíblia no telefone celular, desde que você coloque a Bíblia no modo avião, sabe? Porque senão chega uma mensagem ali na hora, você quer responder, ou então você deixa de ler a Bíblia, vai abrir o Instagram, vai abrir uma outra rede social. Isso não está certo, não. Você está dentro do culto, você não está ali para abrir Instagram, Facebook, ou YouTube, seja lá o que for, né? Quer abrir sua Bíblia ali, mas coloca no modo avião. Lembra uma coisa, você está cultuando Deus. E o Deus que nós cultuamos é Ele que determina como Ele quer ser cultuado. Não somos nós que dizemos para Deus como nós vamos cultuá-lo, não. Ele é que traça os parâmetros daquilo que agrada, daquilo que glorifica o nome dEle. Com relação à chuva de dons, não dá, né? Lívia Donati, não dá, esse negócio de... não dá. Isso não é bíblico, né? Você não vai ver em nenhum culto da igreja primitiva, você vai ver essas manifestações de dons. Você vai ver, sim, a suficiência das Escrituras. Você vai ver os apóstolos pregando a palavra de Deus. Certo? Quero lembrar você, por exemplo, que quando em Atos, logo no início, Atos capítulo 1, Jesus disse que os irmãos deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, né? E eles foram então batizados com o Espírito Santo. Agora, a pergunta que eu faço a você: línguas repartidas de fogo pousaram sobre a cabeça deles, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas quantas conversões houve naquela manifestação? Nenhuma. Não houve nenhuma conversão. A conversão se deu apenas quando Pedro, tomando a palavra, começou a pregar. Porque não há conversão, preste atenção, não há conversão por um dom espiritual, não existe conversão por dom. Deus se utiliza da sua palavra para operar na vida do homem. A palavra é um instrumento pelo qual Deus operacionaliza a salvação na vida do pecador. Aqui, o Monique Rezende: pastor, o senhor já foi muito usado com os dons espirituais na ICM. Era mentira? Monique, eu vou falar para você uma coisa. Deus usa o homem, eu já falei sobre isso, né, Monique? E demais irmãos. Deus usa o homem, o grande problema é quando você se deixa levar por uma certa pressão, em que você deve ter vivido isso, Monique. Se você não viveu, pode ter certeza que algum irmão já viveu, tá? Porque inclusive um que foi levantado a pastor há pouco tempo agora, ele confessou para um amigo meu dizendo o seguinte: rapaz, quanto dom inventado eu já falei. Então, o problema não é nem inventar o dom, sabe o que é? O problema é você ser levado dentro de uma áurea de emoção e aquilo acaba, aquela pressão, tem que ter dom, tem que ter dom, tem que ter dom, e pronto, aí começa a acontecer coisa que não é do Espírito Santo, né? E aí eu quero lembrar vocês o seguinte, gente: estão lembrados o que Jesus disse quando ele veio? Quem foi pleitear a entrada no reino, a entrada na eternidade para estar com Cristo, quem pleiteou a entrada, lembra-se o que disse na parábola? Ele pleiteou dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós operamos sinais e milagres, em teu nome nós expulsamos demônios. Gente, e a palavra de Jesus qual foi? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então tá aí.
Cuidado em falar uma coisa que Deus está falando quando Deus não fala, hein? Você toma cuidado. Olha lá, hein? Você vai ter que prestar conta diante de Deus. Eu não quero isso para minha vida, não. Entendeu? Para mim, a Bíblia é suficiente. Eu creio que Deus fala, sim, não daquela maneira. Não daquela coisa de... Não. Aquilo ali é para prender as pessoas, para dominar as pessoas, para subjugar as pessoas, para massagear o ego das pessoas. Não confronta a pessoa, não transforma a pessoa. O que confronta, o que transforma é o poder da palavra de Deus. Só o poder da palavra de Deus. Consulta a palavra não deve ser adotado pelo crente, não, tá? Isso você acaba caindo numa crendice. E alguns vão dizer assim, não, pastor, comigo deu certo. Ô meu filho, e o tanto de vezes que você abriu que você não entendeu nada? Fala pra mim. Hein? Fala pra mim. Fala pra mim, o tanto de vezes que você abriu que você não entendeu nada. Que não estava acontecendo nada. Então, gente, por favor, pelo amor de Deus, né? Vamos alto lá, bibliomancia não. Para com isso, vai ler Bíblia, estuda a Bíblia, estude a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus você vai conhecer o Deus da palavra. Se você não estudar a palavra de Deus, você não conhece o Deus da palavra, certo? E é conhecendo o Deus da palavra que você se relaciona com Ele. Então falei aqui sobre consulta à palavra. Bibliomancia nós não adotamos. Clamou pelo sangue de Jesus. Gente, isso aí não está na Bíblia, pelo amor de Deus, né? Isso eu já preguei. Tem um vídeo lá no nosso canal do YouTube sobre o clamor, sobre o poder do sangue de Jesus. Nem clamou, porque não existe. E que Deus tenha misericórdia de nós. Nós podemos discordar de ideias. Tem pessoas que não concordam com a linha doutrinária que eu adoto, que eu creio ser a linha mais próxima da palavra de Deus. A teologia reformada, para mim, é a linha mais próxima dos preceitos bíblicos, daquilo que a igreja de Atos dos Apóstolos viveu. A teologia reformada, para mim, é o que está mais próximo disso. E é por isso que nós adotamos a teologia reformada. Eu digo para vocês, gente, de coração, sabe? Eu desejo muito que Deus abençoe a vida dele. Oro por ele. Oro porque a minha função é orar por ele. E por muitos outros também. E se Deus permitir, eu gostaria muito de ter um contato com ele ainda antes dele partir, ou de eu partir, né? Que conforme ele mesmo brinca, tem um monte de gente que parte antes dele, e é verdade. Mas eu gostaria muito de ter um contato com ele ainda antes da partida dele, se ele permitir. Eu tenho certeza que ele vai ficar sabendo dessa live aqui, viu? Porque tem o tanto de gente que está aqui, que vai passar para ele. Isso já não estiver sabendo agora, né? Mas se você estiver me ouvindo, saiba que eu oro por você e não desejo nenhum mal a você. Desejo que Deus te abençoe. E desejo que aquilo que você iniciou, que não deve ter sido fácil. Hoje eu sei que não é fácil. Então, se Deus permitir, eu oro a Deus por isso. Queria ter um contato com Ele ainda, antes da minha partida ou da dele, se Deus assim permitir. Para que possamos conversar sobre muitas coisas. O Evangelho é muito sério, gente. Você imagina que todos nós temos que prestar contas a Deus, sabia? E nós, pastores, temos que prestar contas a Deus. Eu temo e tremo de pensar que eu tenho que prestar contas a Deus.
Então, que cada um sirva a Deus com fidelidade, sabe? Não guarda mágoa no seu coração, nem maldade, porque o céu para onde vamos não cabe nada disso. Não cabe a maldade, não cabe o revide, não cabe o ódio, não cabe o rancor, não cabe nada disso. Eu oro sim, oro, já me perguntaram, eu oro pela liderança do Maranata, oro sim. Oro porque eu acho que é difícil, que é necessário. Eu acho que a Bíblia manda eu fazer isso e eu devo fazer isso. Eu não posso me esquecer que foi ali que Jesus me encontrou, não posso me esquecer disso. E quando eu saí pela primeira vez, tinha um monte de gente que achava que eu ia detonar todo mundo, que eu ia... Não, isso não é evangelho, gente. Isso não é evangelho. Esse negócio de falar mal dos outros e denegrir as pessoas, atingir o caráter das pessoas, a honra das pessoas, isso não é evangelho. Nós não estamos numa guerra, né? Nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, é mais contra as potestades malignas que povoam as regiões celestiais. Nós temos outra guerra para ser travada. Eu tenho muitos amigos, muitos irmãos, pessoas que eu amo, que estão na Maranata e em outros que eu conheci agora, em outras denominações também. E temos que aprender a viver em paz com os outros e a desejar o bem a todo mundo, gente. Esse é o verdadeiro evangelho, né? Quero dizer também que tenho muitos amigos, inclusive na instituição que eu não estou mais nela, e louvo a Deus, né, por esses queridos irmãos e que o Senhor os abençoe, os fortaleça e eles prossigam dentro do propósito de Deus, né? Mas que nunca, nenhum de nós sejamos omissos, mas que possamos falar o que deve ser falado, gente. Põe a mão na consciência, irmão. Olha, para com esse negócio. Para de ser tendencioso, né? Creia que Deus fala, né? Deus fala e não fala o que você quer ouvir, nem o que eu quero ouvir, não. Ele fala o que apraz a Ele. E muitas coisas que Ele fala com a gente, Ele fala para contradizer, gente. Fala e nos contradiz mesmo e nos repreende, né? Esse é o evangelho que nós devemos querer, gente. É um evangelho onde a palavra de Deus vai nos confrontar, para que sejamos moldados por Deus, né? Se não há uma confrontação da palavra com o pecador, então a Bíblia virou uma historinha, um caça-palavras, né? Uma EBD que não perdeu o sentido. Que o objetivo da palavra é transformar o homem de glória em glória à semelhança de Jesus Cristo. Esse é o objetivo do Evangelho, fazer de você parecido com Cristo. Não é fácil, a gente encontra gente de tudo quanto é tipo, sabe? Eu quando saí, eu pensei que eu fosse viver um evangelho assim, sabe, puro, genuíno, e que todo mundo que saía comigo, que eles queriam a mesma coisa que eu queria. Mas infelizmente as pessoas não querem a mesma coisa, não. As pessoas querem um puxadinho. E eu não quero puxadinho, não. Não quero um puxadinho. Eu quero o que a Bíblia manda. Só o que a Bíblia manda. E quando eu saí pela primeira vez, tinha um monte de gente que achava que eu ia detonar todo mundo, que eu ia... Não, isso não é evangelho, gente. Palavra sua, viu, meu primo? E aí, cara, se explica aí com o seu líder agora o que você disse para ele, o que você disse dele para mim, né? E aí você disse isso, lembra? Isso não é evangelho, esse negócio de falar mal dos outros e denegrir as pessoas, atingir o caráter das pessoas, a honra das pessoas, isso não é evangelho. Eu achei que ele foi muito mal, tanto na interpretação, né? Já que ele dá aula de dons, devia saber um pouquinho mais.
e não falar uma tolice, uma bobagem tão grande como essa. Põe a mão na consciência, irmão. Olha, para com esses negócios. Para de ser tendencioso, né? Creia que Deus fala. Eu tenho muitos amigos, muitos irmãos, pessoas que eu amo, que estão na Maranata e em outros que eu conheci agora, em outras denominações também. E temos que aprender a viver em paz com os outros e a desejar o bem a todo mundo, gente. Esse é o verdadeiro evangelho, né? E quando eu disse que as coisas não estavam boas, sabe o que você disse mais? Você disse assim: ora, aguenta firme, daqui um pouco ele morre. Nós não estamos numa guerra, né? Nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas que povoam as regiões celestiais. Nós temos outra guerra para ser travada. Eu digo isso aqui com todo respeito a alguns amigos que me dizem isso. Não, eu tenho que cuidar do rebanho. Estou cuidando das ovelhinhas que Deus colocou em minhas mãos. Está cuidando de que maneira, filho? Cuidando de que maneira? Aceitando mensagens que não edificam, que não constroem, não caça-palavras, sem uma mensagem expositiva. E o fato é que eu espero que alguns, ao assistirem isso, parem de dar desculpa e parem de dizer que não vou sair porque como é que vai ficar o rebanho. Eu quero dizer para você que quando você é conivente em que alimentos que não são saudáveis são entregues para o rebanho, você está matando o rebanho, você não está cuidando do rebanho. Eu digo isso aqui com todo respeito a alguns amigos que me dizem isso. Não, eu tenho que cuidar do rebanho. Estou cuidando das ovelhinhas que Deus colocou em minhas mãos. Está cuidando de que maneira, filho? Cuidando de que maneira? Aceitando mensagens que não edificam, que não constroem, não caça-palavras, sem uma mensagem expositiva, uma mensagem confrontadora, uma mensagem que leve as pessoas ao arrependimento, a serem melhores, a serem parecidas com Cristo. Que isso, gente? Que isso? O motivo não é que você não quer deixar o velhinho, não, é covardia mesmo, é a mesma coisa que eu senti. Eu posso dizer porque eu senti, eu sei o que está dentro de vocês também. Deus fala e não fala o que você quer ouvir, nem o que eu quero ouvir, não. Ele fala o que apraz a Ele. E muitas coisas que Ele fala com a gente, Ele fala para contradizer, gente. Fala e nos contradiz mesmo, e nos repreende, né? Esse é o evangelho que nós devemos querer, gente. É um evangelho onde a palavra de Deus vai nos confrontar, para que sejamos moldados por Deus, né? Se não há uma confrontação da palavra com o pecador, então a Bíblia virou uma historinha, um caça-palavras, né? Uma EBD que não perdeu o sentido, que o objetivo da palavra é transformar o homem de glória em glória à semelhança de Jesus Cristo. Esse é o objetivo do Evangelho, fazer de você parecido com Cristo.